Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo e eu trago para vocês hoje o Moto X Force, o Moto X Force, um smartphone que vem sendo muito comentado nas últimas semanas na mídia especializada. Foi lançado não só no Brasil como em outros países, nos Estados Unidos, com o nome Droid 2 Turbo. A principal característica dele é justamente a qualidade da sua tela, uma tela que é praticamente indestrutível, segundo a Motorola e segundo os testes que nós já fizemos. Então, partindo do princípio que ele é um smartphone muito resistente, vamos começar falando então sobre o seu design, construção e acabamento que a Motorola resolveu colocar nele. Vamos lá? Começando aqui então pelo seu aro, nós vemos que ele tem um aro inteirinho de metal. Então aqui já garante resistências nas quedas laterais, etc, que ele é inteiro. Mas não só o aro, a sustentação dele, o chassi interno dele inteirinho também é de aço, então facilitando aí, deixando ele bem resistente. Aqui na parte de trás nós temos um nylon balístico, idêntico ao usado no Moto Max, a sua câmera, mas o seu LED, né, usado como flash, e o logo, né, todo em volta deles, essa lata aqui nesse pedaço de aço em volta, que é uma característica da Motorola em todos os seus aparelhos, agora uma característica de design. Lembrando que tem ainda uma versão de silicone, que é igual do Moto X Play e do Moto G3, e há também outra versão com couro, que é parecida aí com o G4, que eu particularmente achei bem bonito e gostei pra caramba. Aqui atrás ainda há uma entrada de microfone, mais outra embaixo, já que é utilizado para fazer aí um sistema de redução de ruído. Aqui na parte de baixo ainda há a entrada do cabo micro USB, não é Type-C, é o normal. E a parte de cima temos aqui a entrada do SIM card, mas o cartão de memória e do fone de ouvido. De espessura ele tem na parte aqui mais fina, como teria o formato concha, 7.6 mm, chegando a 9.2 aqui na parte do meio, que não é tão grosso, não é tão fino, mas facilita bastante a ergonomia essa curva que ele tem. De altura ele tem 149.8 mm, de largura 78 mm e ele pesa 169 gramas, então não é um aparelho tão pesado assim, mas também não é tão leve. Mas levando em conta toda a sua tela de 5 camadas, mais a estrutura de metal que ele tem, é um peso aí até que considerável, e até que combina o peso, né, com o tamanho dele, que ele é grandão, que dá uma segurança maior na hora de segurar ele. Conforme já dissemos, ele tem suporte a 2 cartões nano SIM cards, 2 com 4G, e ele faz a troca inteligente, ou seja, ele vai sempre utilizar a melhor rede disponível 4G nos casos dos 2 chips. Vamos tirar aqui, vale ressaltar que ele tem aqui entrada para 2 cartões, né, nano SIM, um aqui, mais o micro SD. Só que assim como alguns aparelhos novos da Samsung, ele não dá para usar ao mesmo tempo 2 cartões SIM cards mais o cartão SD, pois um cartão SIM card fica exatamente no mesmo lugar do SD, então vai ter que escolher ou usa 2 SIM cards ou apenas um SIM card mais o micro SD. Daí na parte frontal nós temos aqui a câmera de 5 megapixels com abertura f2.0, mais o seu flash que ajuda aí para quem gosta de tirar selfies. Ele não tem botões capacitivos igual o Moto Max, mas sim botões virtuais diretamente na tela. É interessante que aqui na parte da frente a Motorola colocou 2 alto-falantes bem frontais, não sei se vai dar para ver aí na câmera, deixa eu achar uma posição aqui. Aqui que dá para ver. Notem que ele tem 2 alto-falantes aqui. E é um pouco estranho até essa posição do alto-falante, quebrou um pouco o design, mas o resultado é um som muito bom. O som é bem alto e ainda você não se pode se preocupar de só você colocar ele nessa posição, né, com a parte traseira encostada, que não vai abafar o som. E também não prejudica na hora de fazer ligações. Você segura desse jeito, não vai atrapalhar em nada. Então, embora seja um pouquinho estranho, a Motorola acertou aí na qualidade sonora com esses 2 alto-falantes. A tela, né, é uma tela de 5.4 polegadas. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre ela mais pra frente, mas é uma tela de AMOLED, Quad HD e tem aí uma boa resistência que vamos ver depois. Agora falando um pouco mais sobre o seu hardware, ele tem um processador Snapdragon 810, aquele processador que já deu muito o que falar, porque ele esquenta bastante,
alguns aparelhos que utilizam ele, como o Xperia Z3 Plus, os usuários tiveram muito problema devido ao calor. Ele tem 3 GB de memória RAM, 64 GB de memória interna, né? Lembrando que ainda tem a expansão por microSD, a GPU uma Adreno 430, ou seja, é o que há de mais potente aí para jogos, para quem gosta. Aí, e possui todos os sensores que qualquer top de linha possui hoje. Falando um pouco sobre o Snapdragon 810, obviamente que aqui no X-Force ele também esquenta, porque é uma característica do processador, mas ele é uma segunda versão, segundo a Qualcomm, no processador, que teve uma melhoria aí no aquecimento. E de fato, nos testes que eu percebi, principalmente em jogos pesados ou rodando vídeo até em 4K, ele esquenta bastante o celular, mas nada comparado ao, por exemplo, o Z3 Plus. Por exemplo, eu tenho aqui o Z3 Plus que utiliza o mesmo processador e não há nem comparação. O Z3 Plus, quando você grava um vídeo, você joga muito pesado, simplesmente não dá para ficar com ele encostado a mão atrás dele. O que eu percebi que não aconteceu com o X-Force. Então, a parceria aí da Qualcomm com a Motorola deu resultados que não esquenta tanto. Mas notem, não estou falando que ele não esquenta. Ele esquenta e esquenta bastante, mas nada que vai precisar tirar o celular da mão ou queimar a perna no bolso, como acontece com outros aparelhos. Mas no geral, ele tem uma excelente performance, é um dos melhores smartphones que tem hoje no mercado, sem dúvida. Por exemplo, no AnTuTu ele fez 59 mil pontos, ou seja, então aqui em termos de ranking, ele só atrás do Note 5, o S6, o Xiaomi Note Pro e o Lei Pro, que eu nem conheço esse smartphone, mas aqui está atrás dos dois Samsung, que todo mundo sabe que tem o processador mais potente atualmente. Então é interessante então, que ele está na frente, inclusive de outros aparelhos que tem o Snapdragon 810, como o HTC One M9 e o Xperia Z4, que é o Z3 Plus no Brasil, e também o OnePlus 2. Então, ele mesmo aí com desempenho bom, com o processador não esquentando tanto, podemos dizer que o X-Force então é um excelente aparelho. Só para nós termos uma noção aqui, eu não vou ficar rodando muitos jogos, porque com uma numeração desse, com o smartphone nesse preço dele de mais de R$3.000, é óbvio que ele roda qualquer jogo que exista hoje aí na Google Play. Mas de qualquer modo eu vou rodar aqui o Dead Effect 2, que é um jogo muito pesado, lançado recentemente, que mostra todo o poder aí gráfico do... Então eu coloquei aqui o Dead Effect 2, vou tentar jogar aqui sem o dedão, né, que minha mão está aí com o dedão quebrado, mas vou tentar aqui só para vocês terem uma ideia de velocidade do game. Ele roda os gráficos no máximo. Vamos por aqui, ó. Vídeo settings, tá tudo no máximo. Opa, não tá não aqui. Então ele rodou aqui perfeitamente o jogo. Só para vocês terem uma ideia mesmo do que ele roda qualquer jogo que tem. Aqui alguns efeitos de luz, de reflexão. Vamos chegar aqui perto da... Notem que os gráficos são excelentes mesmo. Detalhes da mão, detalhes do rosto. Vamos colocar aqui mais perto para vocês verem. Lembrando que esse jogo Dead Effect 2 e ele roda perfeitamente. Para fechar essa parte de hardware, vale lembrar a bateria dele, que é uma bateria de 3.700 mAh. Então ele trouxe aí do Moto Max essa característica, né, de ter uma super bateria, e a Motorola garantiu que ele tem o mesmo desempenho em termos, né, de autonomia de bateria do que o Moto Max, ou seja, embora tenha diminuído alguns miliamperes a bateria em relação ao Moto Max, que era um pouco maior, a Motorola continua prometendo 36 horas de autonomia aí de uso moderado. Então
De fato, a bateria assim, é muito boa, você consegue até num uso extremo, aí, máximo um dia de bateria sem problema. Mas o principal é que ele tem, além dessa bateria grande, ele tem o carregamento rápido, ou seja, em apenas 15 minutos você consegue 10 horas de autonomia de bateria. E a bateria carrega por completo aí em torno de menos de meia hora a bateria carrega por completo. Então o fato de vir ainda com um carregador turbo, uma bateria enorme dessa, com certeza faz toda a diferença, porque se você pegar outros aparelhos aí que também tem o carregamento rápido, não tem o mesmo desempenho dele. Realmente a Motorola faz um excelente trabalho, como já havia feito com o Moto Max. A câmera dele é uma câmera de 21 megapixels, como já foi dito, com abertura f2.0. Tem mais aqui o flash de 2 LEDs, né, de duas cores. Mas assim, o que eu posso dizer sobre a câmera é que no geral ela tem uma excelente qualidade. Os resultados da tirada pela câmera são excelentes. Vamos pôr a câmera aqui. O único problema que eu ainda acho na câmera do X-Force é seu software, porque ele tem aquele software bem básico da Motorola ainda, que é quase um Android stock, não tem muitas opções, ele também não tem opções de controles manuais, etc. Mas o resultado da câmera é uma câmera muito rápida, tanto que, principalmente na gravação de vídeo em 4K. Lembrando que ele ficou aí no ranking que o site 3D Mark faz, né, só de smartphones, de câmeras em gerais. Ele está em terceiro lugar na somatória total, então ele só perde aí para o Galaxy S6 e o S6 Edge Plus, ou seja, é um smartphone excelente no quesito câmera. A câmera é muito rápida, muito detalhada. Vamos tirar uma foto aqui, notem que ele é muito rápida mesmo. Vamos ver aqui os detalhes. Esse aqui é o Moto G3. Nota que, não sei se eu vou conseguir ver aqui na câmera, mas olha os detalhes aqui da textura do silicone que ele consegue captar sem nenhum problema. E principalmente fotos durante o dia, a qualidade é muito boa. E até à noite, embora tenha uma abertura 2.0, tanto o S6 como o G4 tem aberturas maiores ainda, então consegue captar mais luz, mas ele não desaponta quando você tira fotos no escuro. Por exemplo, aqui algumas fotos tiradas no ar livre, a qualidade é impressionante. Aqui, por exemplo, notem o detalhe aqui nas penas, tudo mais. Então, durante o dia, o resultado é muito bom. E tanto na gravação de vídeo também, ele conta com um estabilizador, né, de imagem ótico. Então a qualidade dos vídeos 4K também é excelente. A câmera frontal é uma câmera de 5 megapixels. Estou aqui. É uma câmera de 5 megapixels com abertura também de f2.0, então isso é bem legal. Aqui vamos colocar aqui nas configurações, aqui é o zoom, são as mesmas. Eu vou colocar o flash aqui sempre ligado para vocês verem em funcionamento. Notem que o ângulo de abertura dela é muito grande. Então, pessoal, sem dúvidas que no quesito câmera, o Moto X-Force ou X-Force, assim como já tinha surpreendido o Moto X Play e o Moto X Style, sem dúvida é um smartphone que tem uma das melhores câmeras atualmente no mercado, já que ele usa também o mesmo sensor do premiado X Style e X Play. Então, quem procura um smartphone potente e com boa câmera não precisa mais se limitar a Sony, a Samsung ou mesmo o G4, porque o X-Force ele está aí entre os melhores e tem uma excelente câmera, tanto a traseira como a frontal, com qualidades, com fotos tanto de dia como de noite, com excelente qualidade. Com respeito ao software, vamos olhar aqui, ele roda o Android 5.1.1. A Motorola garantiu, né, que ele vai ser atualizado para o 6.0 Marshmallow. E a desculpa da Motorola por não ter colocado à venda o aparelho já atualizado foi que quando a versão do Android 6.0 chegou para eles, o smartphone, né, o X-Force, ainda não estava pronto. Mas como ele roda o Android puro, como é bem conhecido da linha Motorola, não tem muito o que falar a respeito de software. Mas lembrando que o X-Force, assim como os outros aparelhos mais caros da linha, até
toda a linha do Moto X, como já tinha o Moto Max, menos o Moto G, ele possui, além do processador Snapdragon 810, ele possui o coprocessador de linguagem natural e contextual, ou seja, ele continua aí com aquele reconhecimento de voz que só a Motorola tem, que é um reconhecimento perfeito, você pode falar de qualquer jeito, que ele entende em qualquer língua. Você tem aí controlar o aparelho inteirinho, tem como controlar através do Moto Assist, que é um aplicativo da própria Motorola, que é um aplicativo dedicado justamente para esses controles de voz e etc. Então, para utilizar o aparelho sem as mãos, sem dúvidas que ele é perfeito. Aqui você tem o aplicativo, então vocês podem notar que dá para controlar o carro, ver notificações, basta você falar que ele responde alguns movimentos, que esse mesmo processador controla os gestos, ou seja, por exemplo, se você balançar a câmera, balançar o celular, você já abre a câmera. Mais uma vez você inverte a câmera, né, como outros aparelhos da linha tinha. E você tem também o Active Display. A tela está desligada, basta você passar pela tela que ele liga aqui a hora. Como é uma tela de AMOLED, isso também economiza bastante energia, assim como acontecia com o Moto Max e também com o Moto X2. Então, no geral, esse processador também ajuda, é uma feature exclusiva da Motorola que faz aí bastante diferença se tratando de um aparelho topo de linha. Com respeito ao som, eu já disse que ele tem um excelente som, mas vamos, por causa dos dois alto-falantes aqui, nós vamos olhar aqui como é que fazer um teste, como é que ficaria aqui. Vou colocar aqui o som. Então você mesmo colocando aqui em cima vai tocar o som, não vou colocar mais que o YouTube não gosta, né, de ouvir músicas aí nos vídeos, mas posso garantir que a qualidade de áudio dele também é excelente. Agora vamos finalmente falar da sua tela, que é o principal aspecto desse celular. Como já foi dito, é uma tela de 5.4 polegadas de AMOLED, então uma tela mais econômica, tem o preto e o branco mais vivo que as telas de LCD comum. O AMOLED da Motorola ainda fica atrás da tela da Samsung, por exemplo, ou até mesmo do G Flex 2 da LG, que ainda você vê uma qualidade e brilho melhor. A respeito de ângulos, qualquer ângulo você consegue enxergar normalmente, mas o que eu notei que não é tão bom assim é que debaixo do sol ele não tem aí um desempenho satisfatório, então é um pouco difícil enxergar as coisas se o sol estiver forte assim no dia. Mas por quê? É devido à quantidade de camadas que ele tem, que nós vamos explicar agora. Por quê? Lembrando que é uma tela super resistente, ela não quebra, você pode bater ela à vontade que ela não vai quebrar. Porque é uma tela que tem a tecnologia da Motorola, que ela mesma desenvolveu, chamada Shatter Shield. O que é feito essa tecnologia? Ela é uma tela composta de 5 camadas iguais. Você tem uma primeira camada que é uma placa de alumínio que segura todas as outras, depois você tem a segunda camada que é uma tela, né, a tela de AMOLED, só que é uma tela flexível, aí é a primeira novidade. Então justamente para quando não amassar, acontecer alguma coisa, é uma tela flexível. Depois nós temos 2 camadas de tela de touchscreen, ou seja, você tem aí dois touchscreen. Por quê que a Motorola fez isso? Primeiro que como a tela é grossa por ter várias camadas, você ganha sensibilidade com isso, mas se o primeiro touchscreen dar defeito, o segundo ainda vai continuar funcionando. Por isso que alguns vídeos que a tela quebrada, né, amassada, e a tela do X-Force continua funcionando. E por último, você tem uma lente que ela fica por cima aqui de toda a tela. O que essa lente faz? Essa lente que segura todo o impacto, né? Vamos dizer assim, que é a primeira defesa dessa tela. Ela não estilhaça essa lente, ela amassa, mas não quebra. E essa que dá maior resistência. O interessante é que a Motorola dá 2 anos de garantia para essa tela. Por que ela faz isso?
Porque caso aconteça alguma coisa de amassar ou até mesmo quebrar, que eu não vi ainda, essa película ou essa lente de cima, ela é facilmente removível, como se fosse aquelas películas que nós compramos. Você vai, tira ela e em 5 minutos qualquer assistência técnica da Motorola vai conseguir trocar isso por um preço bem reduzido, se comparado com trocar, né, a tela inteira. Então por isso que a tela é super resistente. Vamos fazer um teste aqui, vou rodar um vídeo que mostra aí ele caindo no chão e não quebrando aqui diretamente no concreto. Então galera, esse foi o review do Moto X-Force, um smartphone que sai na base de R$3.000 e está entre os mais potentes que há no Brasil hoje. Não é um aparelho que é dos mais bonitos, você tem outros aparelhos mais bonitos aí, mais novos, porém ele é, sem dúvida, vocês viram o vídeo aí, que é o smartphone mais resistente que há no mundo hoje. Então para você, se é um pouco desastrado, com certeza vale a pena comprar esse aparelho. Claro que o preço está um pouco salgado ainda, mas você tem um aparelho aí com hardware top de linha, dos melhores que tem atualmente, e você tem um aparelho super resistente e além disso uma câmera também de alto desempenho. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha aqui embaixo, assinem nosso canal e fiquem espertos que logo, sempre na realidade temos vídeos toda semana aí de reviews de aparelhos novos, de testes, de eventos sobre o mundo mobile aqui no Brasil. É isso aí.